Olá, gente! Mais um Solta o Verbo aqui e hoje eu quero conversar com você sobre um tema bastante impactante que é o poder das nossas palavras. Não sei se você já percebeu, mas pelo menos pra mim, a internet tá até um pouco insuportável, assim, porque tu entra lá e normalmente você vê brigas, discussões sobre ideologia, sobre política e fofocas e não sei o quê. E aquilo se torna algo muito tóxico de fato, né? Teve até um caso aí ano passado com a Luísa Sonza, onde ela foi assim, massacrada nas redes sociais, né? E as pessoas nem sabiam de fato o que tinha acontecido com a vida dela. E a gente acaba metralhando algumas pessoas na internet sem nem ao menos pensar que por trás daquela tela existe uma pessoa, existe alguém que está lendo aquelas palavras e pode até chegar à depressão por conta disso, né? Tem vários famosos aí que chegam à depressão, à ansiedade, porque não aguenta essa pressão que é ler tanta coisa ruim que falam sobre você na internet. E de fato, a gente percebe que até tem famílias que estão se dividindo por causa de política, por causa de palavras, sabe? Por causa de intrigas em WhatsApp. E quanto essas palavras, elas marcam a nossa vida, elas são capazes de nos dividir de relacionamentos, né? Tem Salomão, foi um rei de Israel, um dos homens mais sábios que já existiu na história. E ele escreveu um livro chamado Provérbios. E nesses Provérbios de Salomão, teve um deles que ele escreveu o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E é mesmo isso, as palavras, se você for parar para pensar, elas podem tanto gerar vida como gerar morte. Por exemplo, tem uma criança que ela vive em uma casa onde tem aquele ambiente pesado com as palavras, sempre tem muita reclamação, tá tudo ruim, sempre um monte de fofoca, um monte de intriga, sabe? Os pais se brigando o tempo todo, os irmãos se pegando, palavras ruins, feias, de baixo calão. Os pais desmotivam aquela criança, falam: ah, tu não vai ser nada na vida, tu é todo atrapalhado, tu não faz nada certo. Meu Deus, por que você teve que nascer? E palavras tão pesadas, que aquela criança, ela cresce, ela chega ali na adolescência e ela chega insegura, com baixa autoestima, não crendo que é capaz de fazer as coisas, sabe? Ela crê de fato que ela não vai ser nada, que nada vai dar certo para ela, que ela não vai conseguir avançar na vida. Enfim, porque aquelas palavras que foram ditas para ela lá na infância, começaram a entrar naquele coração daquela criança e foi matando a sua autoestima, foi matando a essência daquela pessoa, a sua independência, o crer em si mesmo de fato. Aquelas palavras lá na infância, elas acabam moldando, infelizmente, vários anos da vida daquela criança, né? Ao mesmo tempo, tem muitos casais também que chegam a se machucar tanto, mas tanto com as palavras, que quando estão em uma briga, alguma coisa assim, eles nem conseguem mais lembrar dos momentos bons que tiveram, dos momentos apaixonantes que tiveram, nem conseguem mais ver qualidade um no outro. Não, só começa a ver coisa ruim. Só começa a soltar palavras ruins. Ai, porque você é isso, porque você me disse aquilo. Ai, porque eu não aguento, porque você tem isso aqui. E só coisa ruim, sabe? E se machucam tanto ao ponto de se dividirem muitas vezes. Tem casais que chegam a se separar, a se divorciar, porque não aguentam mais aquelas palavras pesadas que foram ditas um para o outro. Sabe? Você vai conversar com uma pessoa que acabou de se separar, ela fala: ah, não dava, meu marido sempre falava isso de mim, eu não aguentava mais. Por quê? Porque as palavras, de fato, elas marcam a nossa vida. Eu já tive a experiência de conversar com pessoas até mais idosas também. Sabe aquele velhinho bem rancoroso, assim, que tem até a cara fica até meio feia, assim, meio amargurada.
tudo é ruim, tá sempre reclamando, não sei o quê. Você vai conversar com essa pessoa idosa e ela pega e te fala: olha, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai me disse isso. Aquela pessoa passou a vida inteira, gente, anos da vida dela, 20, 30, 40, 60 anos, 70 anos, amargurado, porque o pai falou uma coisa lá na infância dela. Você pensa que pesado é isso? E você chega no final da vida sem conseguir liberar perdão para isso e vive amargurado, só sabendo falar mal das pessoas. Ou seja, as palavras, elas geram morte. Morte na autoestima, morte na nossa essência, na nossa vida por completo. Mas também tem as palavras que geram vida. Aquelas palavras de alegria, aquelas palavras que nos dão ânimo, que nos dão força para continuar. Tem um livro muito famoso chamado As 5 Linguagens do Amor. E nesse livro é muito legal, porque tem um momento lá em que o autor, ele conta uma história de um homem que uma vez chegou para ele e falou o seguinte: olha, eu posso viver um mês com apenas um elogio. Porque de fato é isso. Quando você é elogiado, meu amigo, o seu dia fica tão bom, parece que a semana inteira já valeu. Sabe, tudo que vier de ruim pela frente, você mata no peito e vai. Por quê? Aquele elogio te motivou e te fez seguir em frente, né? E talvez você hoje só está no emprego que você está, só está estudando o que você está estudando porque você foi motivado lá atrás, sabe? Porque alguém chegou para você e falou: olha, cara, você é muito bom nisso. Eu tô vendo todo o teu esforço, tá evoluindo. Nossa, continua por esse caminho, faz isso aqui. Sabe, aquelas palavras foram tão importantes para você, te deu tanto sentido que você decidiu arriscar a sua vida inteira para fazer o que você faz por causa daquelas palavras de motivação. Olha que incrível que é isso, gente. Sabe, quando eu sou elogiada, meu Deus, a primeira coisa que eu faço em casa é chegar pro meu marido e falar: amor, tu não tem noção, hoje aconteceu isso, aquilo, essa pessoa pegou e falou isso aqui pra mim. Por quê? Porque aquilo você quer compartilhar com todo mundo, que você foi admirado, sabe, que teve palavras de bênção sobre a sua vida. E isso marca a sua vida também. Eu lembro que também as palavras que são ditas na infância, as palavras boas, também marcam a nossa vida, sabe? Quando eu tenho o pai, a mãe e tenho a menina, eles falam para essa menina: como você é bela, como você é especial, você é tão linda, minha querida, você é uma princesa, você é tão inteligente, tão amorosa, você é esperta. Sabe, faz uma apresentação, alguma coisa, natação, sei lá, balé. Nossa filha, como você foi engajada, parabéns. Hoje você não venceu o campeonato, mas você se esforçou, sabe? Ou para o rapaz também: olha, você é um campeão, você tem força. Você foi um baita rapaz nesse momento. Aquilo entra naquela criança e dá uma autoestima, dá uma segurança que pode vir falar a pessoa que for depois. Que aquela criança, ela vai estar segura, porque ela vai chegar em casa. E por mais que teve amigos que zoaram ela na escola, mas na casa dela tem aquele amor, tem aquele aconchego, tem aquelas palavras bonitas, aquelas palavras que trazem vida para aquela pessoa. E ela cresce muito mais segura para viver, ela cresce muito mais segura para arrumar um emprego, para poder, sei lá, lidar com as suas finanças e tudo mais. E é muito doido pensar nisso, porque Jesus foi o cara que dividiu a história da humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, marcou de tal fato a história de dividi-la. Já pensou nisso? E Jesus, sendo Deus, ele elogiou as pessoas. Sabe, Jesus, sendo Deus, ele chegou a elogiar as pessoas. Porque ele sabia do poder que tinha aquelas palavras.
tem um momento em que Jesus, ele fala, está conversando com o centurião que pede a cura do filho dele. Ele nessa conversa, Jesus pega e termina e fala: em Israel inteira eu não achei fé como a sua. Olha que especial, gente. Imagina Deus falando isso para você. Olha, em todo esse local, em todo o Brasil, eu não achei pessoa de tamanha fé como a sua. Cara, que baita elogio. Você pensa, essas palavras que Jesus falava para as pessoas, isso mudava a vida delas de uma forma que elas largavam tudo que elas tinham para poder seguir a Jesus. Por causa, novamente, das palavras. As palavras, elas geram vida e podem gerar morte. E ao mesmo tempo, essas mesmas palavras de Jesus que foram ditas lá atrás, elas continuam ecoando e continuam salvando e transformando várias vidas, assim como também foi a minha. E eu sei que você escutando isso, você talvez deve estar concordando com tudo que eu estou falando e pensando, não, é verdade, tem palavras que realmente geram morte e isso aqui tal pessoa falou para mim. Você deve estar até pensando nisso, né? Nossa, quando eu era criança, minha mãe, meu pai, meu irmão falou aquilo lá para mim, aquilo lá, eu não consigo esquecer, não consigo perdoar, não, é isso e aquilo. E de fato eu creio que todo mundo concorda praticamente com isso que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que parar e pensar um pouquinho o que eu faço com tudo isso, né? Eu creio que a primeira mudança que a gente tem que ter de pensamento, mudar a nossa mentalidade, é parar de ser vítima. Parar de pensar que sou só eu que sofro. Só falam palavras ruins para mim. Todo mundo sempre fofoca sobre mim. Ninguém gosta de mim. Sabe, onde eu chego as pessoas falam de mim. Será? Será que tem tanta gente mesmo interessada em falar tão mal de você? Sabe, teve um momento que Deus me confrontou muito. E eu senti muito Deus falando, Larissa, para de ser egoísta. Sabe? Para com isso. Você também fofoca. Você fala mal das pessoas, você pensa coisa ruim delas. Até comentei numa comunidade esses dias que quando tinha aqueles Instagrams, sites de fofoca, assim, eu ficava até feliz quando eu tinha inveja de alguma influência, porque ela era maravilhosa, isso, aquilo. E eu via aquela influência sendo massacrada pela internet. No fundo, eu ficava feliz. Eu ficava feliz de ver aquela pessoa sofrendo com palavras tão horríveis, tão cruéis em cima dela. Então a gente também, querido, é assim. A gente também fala mal, fofoca, humilha, sabe? Mente, como a gente mente muitas vezes sobre tantas coisas, sobre pessoas. E quando a gente tem essa consciência, não, peraí, eu também faço isso. Eu também estou dando mancada nesse lado. Eu não consigo estar numa roda de amigos sem falar mal de ninguém. Você percebe como é grave isso? Você sai com seus amigos, você vai para um rolê e você percebe que vocês estão lá naquele rolê só falando mal, só falando da vida alheia. Não tem mais nada de interessante para conversar. Por quê? Porque aquilo já se tornou um hábito, já se tornou uma rotina. E a gente tem que tomar consciência disso de fato. Outro ponto que eu acho também legal a gente observar ele, é que a gente não tem controle ao mesmo tempo da nossa língua. Quando vê, a gente já falou. Eu lembro que eu ia para muito rolê assim com os amigos, e eu falava demais, falava. Só eu queria falar. E eu não deixava ninguém falar. E aí eu chegava em casa e eu falava pro Eric, meu marido, amor, meu Deus, eu falei demais. Ai, meu Deus, tô com vergonha. Nossa, da próxima vez eu vou falar menos. E aí tava lá eu, no outro rolê, falando um monte. Porque eu não conseguia. Gente, eu não conseguia mudar. Eu não conseguia controlar essa maldita língua aqui, né? Até a Bíblia fala isso, que a gente consegue controlar tantas coisas, mas a língua, que é um órgão tão pequeno, a gente não consegue controlar.
Só que é muito legal porque também, lá em Lucas 6,45 diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Olha só, porque a sua boca fala do seu coração. Ou seja, a sua boca é um medidor de como está o teu coração. O que a sua boca fala é o que está aqui, no coração. Do que você tem resmungado? Do que você tem reclamado o tempo todo? Do que você tem falado com as pessoas, estar conversando com as pessoas? Tudo isso é apenas como se fosse um sintoma do que de fato está aqui dentro, no nosso coração. Então a gente não consegue muitas vezes mudar a nossa fala, mudar o que a gente está falando, reclamando, enfim. Mas quando a gente vai mais fundo, lá no coração, automaticamente, queridos, os nossos lábios começam a mudar e a gente começa a falar coisas diferentes. Sabe, quando eu deixei de olhar com inveja para algumas pessoas e comecei a olhar as coisas boas para aquelas pessoas, eu comecei a conseguir falar bem daquelas pessoas. Sabe, até anos atrás eu falava muito palavrão, muito palavrão. E eu ainda falo, hoje é muito menos. E até a pessoa às vezes já me perguntaram, nossa, mas como que tu conseguiu parar? Porque o coração mudou. Sabe, eu não fiquei tipo, ai meu Deus, agora eu falei, não, tem que parar. Não, acabei de falar também, meu Deus. Não, sabe, automaticamente quando o coração foi mudando, algumas coisas aqui dentro, sabe? Fui abrindo meu coração para Deus, Deus começou a mudar algumas convicções que eu tinha, sabe, tão rígidas. Quando eu comecei a me abrir de fato para a mudança, me abrir de fato para a espiritualidade, a boca automaticamente começou a falar palavras do que eu estava vivendo. Então, a nossa boca, queridos, ela fala do que está cheio o nosso coração. E se de fato a gente quer ter palavras de bênção, se de fato você quer ter palavras lá na frente, para o seu sobrinho, para o seu filho, enfim, que possa motivar essas pessoas, é aqui. Começa aqui no coração. Começa pedindo ajuda para Deus. Começa a ter comunhão, sair com pessoas e você ter boas conversas com essas pessoas e se abrindo para a espiritualidade. E é isso, gente. Eu espero que um pouquinho do que a gente conversou possa servir de ânimo, de motivação para você. Para de despejar ódio ali nas redes sociais, de só fofocar. A gente não ganha nada com isso, queridos. Quando a gente para e pensa, a gente está lá falando mal dos outros e a nossa vida não acontece nada. Porque a gente só está ali impregnado com aquelas palavras ruins, sabe? Eu espero, de fato, de coração, que você possa ter palavras boas em seus lábios, sabe? Elogiar as pessoas. Até ontem fui pegar ônibus e tinha uma mulher com um conjuntinho assim que eu achei muito bonito. Tava com bastante vergonha, mas eu peguei e falei pra ela, moça, achei tua roupa muito bonita, combina muito com você. Ela ficou feliz, ela, ai, muito obrigada, tenha um bom dia. Sabe, isso nos dá até autoestima. Quando a gente trata alguém bem, quando a gente elogia alguém, a gente se sente melhor ainda às vezes. A gente fica, nossa, hoje eu consegui tratar aquela atendente bem, consegui elogiar aquela pessoa, sabe? Então eu espero de coração que você possa ser essa pessoa, sabe? O mundo tá tem tanta coisa já ruim, tanto ódio, que a gente de fato possa ter palavras de bênção, palavras de amor sobre as pessoas. É isso, gente. Se você gostou desse podcast, desse vídeo, deixa um like aqui. Comenta também se você já passou por isso, se você reconhece que você muitas vezes falou mal, fofocou, enfim, se você quer mudar os seus lábios de fato. Compartilha também com algumas pessoas aí que você crê que possam ser abençoadas com esse podcast. E é isso, gente. Até mais. Beijão.